E o que a gente mais esperava está começando a acontecer. Finalmente, produtos Matter via Thread estão ficando mais comuns no AliExpress. O primeiro sensor de contato e o primeiro sensor de movimento da Tuya finalmente começaram a ser comercializados e com preço muito bons, considerando que importar um sensor da Acar ou da Eve é bem caro hoje em dia. O problema, pessoal, é que esses sensores são problemáticos, mostram como o barato sai caro e eu recomendaria esperar por uma segunda geração, porque esses aqui não valem a pena. Já quero abrir o vídeo dizendo que eu não recomendo a compra. Esses dois sensores, apesar de ter um preço atraente, mostra que a Nel, a empresa que usa a Tuya para disponibilizar esses sensores, não teve interesse nem de testar o próprio produto antes de colocar no mercado. Pelo menos um deles não. Vocês lembram dos problemas do Hub M1 da ZM-Smart? Então, é uma situação muito parecida. A gente vai começar pelo sensor de contato, que é o mais problemático de todos. O sensor de contato tem uma única função. Se ele estiver aberto, ele reporta que está aberto, e se estiver fechado, ele reporta que está fechado. Dependendo dos sensores e da plataforma que você usa, dá até para configurar o inverso. Quando ele estiver aberto, ele reporta como fechado e vice-versa. O problema, pessoal, é que ele vem invertido de fábrica e não tem como mudar isso. Não tem uma chave física, uma combinação de quantas vezes você aperta o botão de reset, não tem configuração no app da Tuya para mudar, enfim. Você não consegue usar esse sensor para saber se a porta está realmente aberta ou fechada. Se você usa o Home Assistant, por exemplo, dá até para criar um template que faz essa inversão criando um sensor novo. Mas não dá para fazer isso no Apple Home ou Google Home, por exemplo, que são plataformas um pouco mais engessadas. E assim como foi no Hub M1 da ZM-Smart, a única coisa que a fabricante precisava ter feito para pegar esse problema é conectar o sensor em qualquer plataforma. Até mesmo na Tuya ele também reporta invertido. Esse problema pode ser corrigido com uma atualização de firmware pelo próprio app da Tuya, só que tudo indica que isso não vai acontecer, visto que silenciosamente essa versão que eu comprei foi removida de todas as lojas, e uma nova revisão foi colocada no lugar que supostamente corrige isso. Falando com o vendedor do AliExpress, ele mesmo confirmou que o equipamento precisa ser substituído, que ele poderia fazer isso gratuitamente. Eu tô esperando ele enviar para ver se tudo realmente foi corrigido. E aqui já fica claro o segundo ponto negativo, né? O primeiro foi a falta do controle de qualidade e o segundo foi a empresa simplesmente trocar o produto no mercado sem avisar ninguém, ao invés de mandar uma atualização de firmware que corrigiria o problema de quem já comprou o produto. O que me salvou aqui foi o vendedor do AliExpress, que vai me mandar uma substituição de bom grado, mesmo eu tendo comprado o sensor há 3 meses atrás. E aí vem a pergunta, né? Mas será que a fabricante realmente conseguiria atualizar o firmware? Será que o dispositivo tem essa funcionalidade? Então, esse aqui é um dispositivo Matter, e na especificação do Matter, ele permite que você faça a atualização dele. Você não precisa nem ter o app da fabricante para isso. A atualização pode ser disponibilizada direto pelo Apple Home, por exemplo, ou no próprio app da Tuya, que inclusive lá diz que está atualizado. Então, esse foi um comportamento que me deixou com uma imagem muito negativa da empresa. Agora, eu tô com o pé atrás de comprar qualquer dispositivo deles no futuro. É uma situação muito chata. Outro ponto também é que esse sensor é enorme, consegue ser maior que o Acar P2, que eu já achava um monstro. Então, ele acaba sendo mais difícil de esconder quando você instala ele na sua casa. Grande parte disso é por causa da bateria que ele usa, uma CR123A, que é o mesmo modelo do Acar P2. Bateria extra nunca é um problema, né? Inclusive dá até para alimentar ele via USB e só usar a bateria como um backup para quando você não tiver energia. O problema aqui, na verdade, é que ela dura somente 1 ano e o maior causador dessa drenagem é o Matter. Mais especificamente, a versão que eles escolheram usar aqui. Tanto o sensor de contato quanto de movimento, que eu vou comentar depois, usam o Matter 1.0, a pior versão do Matter lançada para o público. Inclusive, essa informação está lá no site da CSA, mostrando o sensor e que ele foi certificado com a versão 1.0. O problema de usar essa versão é que existem sim diversos bugs que foram corrigidos e otimizações feitas na versão 1.1, que foi lançada pouco tempo depois da 1.0. Se vocês viram meu review do Acar P2, provavelmente vocês lembram que a Acar até colocou uma nota no site deles dizendo que usar o sensor em uma plataforma com Matter 1.1 drenava mais bateria do que usar em uma plataforma com uma versão mais recente. Então, se a Nel e a Tuya atualizassem esse sensor com a SDK mais recente do Matter, eu acredito que a duração da bateria também iria melhorar.
Eu só falei de ponto negativo aqui, mas esse sensor também tem coisa boa. Em questão de velocidade e estabilidade, eu tenho zero reclamações. Fiquei até impressionado como um dispositivo Matter 1.0 conseguiu ser configurado de primeira e também ficar online todas as vezes que eu precisei usar. Eu testei outros dispositivos Matter 1.0 aqui no canal e eu tinha que fazer um malabarismo enorme só para conseguir parear em uma plataforma. Nisso, eles mandaram bem. Ele é sim um sensor rápido e estável. Agora falando do sensor de movimento. Esse sensor aqui tá correto, tá pessoal? Não tem inversão de movimento nem nada. Ele reporta o status certinho. Ele também é um sensor grande, do tamanho de um EV-Motion mais ou menos. Usa duas baterias CR123A e também pode ser alimentado por um cabo USB-C. A única reclamação que eu tenho desse sensor é que ele tem uma certa quantidade de falso positivo. Eu ativei as notificações de estado no Apple Home e de tempos em tempos eu recebia movimento detectado, mesmo o sensor estando em um local que previne isso de acontecer. Isso poderia ser amenizado se tivesse uma opção no app da Tuya para configurar a sensibilidade desse sensor, coisa que o EV-Motion, que também é Matter, consegue fazer. Mas aqui a Nel não tá sozinha não, a Acar também não tem, prometeram essa funcionalidade e até agora nada. Então, isso é algo mais generalizado do que uma só fabricante. Esse sensor de movimento também usa o Matter 1.0, porém, assim como o sensor de contato, ele é rápido e estável. Quando eu digo estável, eu me refiro à conexão, de ele não ficar offline no app. A parte da precisão que é onde esse sensor peca um pouquinho com os falsos positivos. Mas esse aqui pelo menos até que dá pra encarar, pessoal, principalmente se for usar ele direto na energia. Não vai precisar se preocupar com bateria tão cedo. Mas pessoal, infelizmente esse primeiro lançamento de dispositivos Thread da Tuya e da Nel não foi muito interessante. Mas isso não significa que vai ser assim para sempre. No site da CSA já tem sensor de movimento, sensor de contato e lâmpada RGB da Tuya, tudo Thread, e que foram certificados para o Matter 1.3. O que é ótimo, pessoal. Teve muita correção de estabilidade na versão 1.3 que vai trazer um impacto positivo nesses dispositivos. Agora é esperar esse lançamento para a gente comprar no AliExpress e depois testar. E falando em compra, o link do Ali para os dois sensores estarão na descrição. Mas, como eu já disse, eu não recomendo a compra. Eu esperaria uma segunda geração ser lançada. O sensor de movimento até que dá para encarar, ele funciona muito bem, mas o sensor de contato não. Enquanto a versão corrigida não chegar por aqui, eu não consigo recomendar o dispositivo. Agora eu gostaria de saber de vocês, pessoal, principalmente de quem comprou esse sensor e conseguiu pegar a versão atualizada do sensor de contato. Tá funcionando bem por aí? Bora discutir um pouquinho nos comentários. E antes de ir embora, deixo vocês com o último vídeo do canal, que foi um resumão ali da atualização do Thread, com a nova versão 1.4. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais, falou!